Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, né? Luz e Lei Divina Ser Luz, da nossa Casa Espírita Ser Luz. Nós gostaríamos de começar esse vídeo hoje sobre o magismo da luz. Vamos continuar trazendo alguns pontos aí muito importantes de reflexão, sempre tentando aí arrematar alguns ensinamentos passados anteriormente e trazendo algum conhecimento que acrescente aí para quem busca compreender um pouquinho mais do magismo da Umbanda, né? Na verdade, apesar do magismo da luz ser um dos instrumentos, na Umbanda a gente compreende já que não existe Umbanda sem esse magismo, que é a própria ciência, né, da vida, dos movimentos, das leis, né, ou seja, o conhecimento e a gente saber lidar com essas forças, né, e tudo mais. Mas enfim, eu gostaria de começar esse vídeo compartilhando com vocês um mantra de chamada de sagrado. Esse mantra de chamada de sagrado nós utilizamos, né, no nosso rito de abertura dos trabalhos, né, de atendimento ao público, para que a gente traga mais firmeza, mais consciência. Ele é um rito que traz um toque com uma essência muito profunda, muito sagrada. Ele tem um poder muito grande de elevação e de nos colocar em contato, né, com os nossos orixás, com os guias de luz, e mais do que com isso, com todas as hierarquias, né, obviamente de luz, que cuidam, que gerem, que governam e que comandam, né, as casas de Umbanda. Então esse mantra ele veio dentro desse intuito, na nossa Casa Espírita Ser Luz, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né, porque cria, né, por meio desse mantra de chamado, o mantra de evocação do sagrado, ele cria uma egrégora muito poderosa e muito iluminada e muito iluminadora em torno de nós, e por consequência natural curativa. O mantra é o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs: Satyanasti para o Dharma. Não há religião mais elevada do que a verdade. Saravá todos os orixás da Umbanda. Saravá a luz e a lei divina. Saravá a Umpran, a Umbandum, Saravá Umbanda. Honremos a verdade, honremos a humildade, honremos a fé, o amor e a caridade. Honremos a Umbanda como luz e lei divina. Saravá. Como dissemos, né, esse mantra, né, de evocação do sagrado, o mantra da verdade, como nós chamamos, é um rito de abertura na Casa Luz, e ele não apenas nos eleva às egrégoras superiores, mas nos coloca em contato, né, cria uma egrégora superior em torno de nós e nos eleva e nos põe em contato com as egrégoras superiores de todos os centros de Umbanda dentro da luz e da lei divina. Então, ao mesmo tempo que ele é um mantra que cria uma egrégora protetora, ele cria também uma egrégora curativa e iluminadora, ou seja, de nos colocar em contato com as verdades divinas, com essas vibrações cósmicas, com os nossos orixás, com os nossos guias, mentores e protetores da luz e lei divina de Umbanda. Vamos lá. Voltemos então às nossas reflexões, né, ao nosso, de certa forma, o nosso estudo, né, sobre o magismo da luz na Umbanda como luz e lei divina. Os irmãos já pensaram, já buscaram entender o porquê que a vela é tão utilizada? Se nós refletirmos um pouco mais, projetar um pouco mais o nosso conhecimento, a gente percebe que várias religiões utilizam velas, que várias nações, né, em várias nações, né, em nações diferentes, em várias culturas diferentes, em várias crenças diferentes. Então a vela tem um papel muito importante. E tem um fato muito simples: apesar de ser um magismo externo, simbólico, né, ou seja, é um magismo incipiente, como a gente considera, né, um magismo mais inicial, mas ele tem sim o seu poder, ele tem a sua importância de ser. Né? Obviamente existe um movimento que a gente busca de tocar uma certa essência, uma consagração, um sagrado, né? Uma linguagem de certa forma oculta, mas já bem mais visível, né, para toda a humanidade de forma geral, principalmente para nós umbandistas que buscamos conhecer os nossos instrumentos aí, né, de trabalho na Umbanda. Mas enfim, o importante é que a vela é o próprio símbolo, né, mais simples e mais disponível, de mais fácil acesso do equilíbrio dos 4 elementos. Então, no vídeo anterior, nós tocamos nesse assunto e eu queria falar um pouco mais sobre a vela, né? Então, a própria cera representando o elemento terra, ou seja, a gente toca ali naquela vela, a gente já está tendo contato com a terra, com o elemento terra, né? Lembrando que não existe movimento, não existe magia sem os 4 elementos. E o 5º elemento, que é o próprio éter, que é onde a magia se realiza, né? Mas não existe magia, não existe manifestação ou criação de nada sem o movimento dos 4 elementos.
Então a vela é esse símbolo mais equilibrado dos 4 elementos e mais simples e de mais fácil acesso que nós temos. A cera representando a terra, o fogo, né, quando a gente acende a vela, o ar, o próprio movimento que o fogo faz e até a fumaça, ali também que sai um pouco da vela, e a água, a própria cera líquida, né, que vai se dissolvendo. E junto a isso nós sabemos, né, podemos utilizar as cores, né, as cores são muito importantes, principalmente, né, nos ritos de Umbanda, então cada cor nos liga a uma frequência vibratória que tem um papel fundamental nas energias da natureza, né, e nós sabemos isso dentro dos mistérios aí de cada orixá, de cada cor que os orixás, né, trabalham naquelas frequências. Existem orixás que trabalham em mais de uma frequência, pelo menos na nossa casa Seluz nós compreendemos dessa forma. Então, ou seja, a vela é um símbolo mais simples, de mais fácil acesso, que já tem os 4 elementos em equilíbrio, mas precisa ser feito com a devida consciência. O que eu quero fazer, mesmo sendo um magismo incipiente e mais simbólico, porém, entretanto, ele visa a me elevar a uma parte mais sutil, mais metafísica. Então, a intenção, o conhecimento, pelo menos mínimo do que eu estou fazendo, do que eu quero fazer, e o contato com essa ciência sagrada, né? Eu tenho que ter o mínimo para poder fazer esse movimento com clareza, né? E, obviamente, ao longo das nossas reencarnações, das nossas vivências, de tanto fazer, acaba que nós, sim, conseguimos, sim, ter contato e fazer esse movimento por meio de uma boa oração, de uma firmeza de pensamento, uma firmeza de propósito, sempre iluminados, né, e movimentados ali pelos 4 elementos que a vela, como esse símbolo desse equilíbrio dos 4 elementos, representa para nós da Umbanda. Então vamos lá dar continuidade, né, às nossas reflexões e estudos aqui sobre um estudo, né, diga-se de passagem, bem superficial sobre o magismo da luz. Exatamente a nossa intenção não é iniciar ninguém por meio de um vídeo, obviamente, mas simplesmente trazer-lhes alguns conhecimentos exatamente para que vocês procurem, né, caso tenham interesse, caso tenham vocação iniciática, mas busquem uma casa iniciática com condições, né, de lidar, né, de te auxiliar a alcançar os conhecimentos que são necessários para uma verdadeira iniciação. Bem, nós sabemos que quando nós descemos à Terra, né, enfim, ao ser humano como um ser co-criador, junto ao próprio Pai Criador, né, nos foram dadas várias possibilidades de criação. Ou seja, as possibilidades são inimagináveis, são multiversas, são diversas, né? Porém, o poder para co-criar, isso nós precisamos conquistar. E esse é, inclusive, um dos sentidos da nossa experiência na matéria. Né, conquistar esse poder de forma consciente. Como é que a gente consegue conquistar esse poder? Com conhecimento, com a prática. Ou seja, por isso os caminhos iniciáticos são importantes. Então, se eu quero ser um mago, uma maga da luz de Umbanda, eu preciso sim ter uma iniciação. Né? Sem essa iniciação não é possível e a gente vai ficar no máximo naquela magia mais simbólica e exterior, porque tudo de certa forma magia, né? Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, de certa forma é uma magia, ou seja, está debaixo de uma ciência, né, espiritual de projeção na matéria, mas enfim, para a alta magia, para a magia superior da luz, a verdadeira magia requer sim uma iniciação séria, fundamentada com aqueles já ordenados para tal, né? Vamos então dar sequência a partir de agora então a esse nosso sexto vídeo, né? No 4º vídeo, salvo engano, nós falamos um pouco da diferença, né, entre a magia branca e a magia negra, né? E é interessante a gente analisar um ponto, irmãos, que essa magia negra, ela está muito conectada com as ilusões, né? Ou seja, ela se fundamenta em ilusões, por exemplo, de querer eternizar coisas que são mutáveis, coisas que são transitórias e passageiras do mundo material, né? Então, assim, a pessoa que enfim, por vaidade, por orgulho, que busca ter posse sobre coisas e até posse sobre pessoas, então ela busca magia negra, a gente pode analisar que toda a vida dessa pessoa, ela está baseada em ilusões, ela está querendo eternizar um plano, coisas dentro de um plano, o material, onde tudo é transitório, onde tudo é passageiro, né? Lembrando que quando nós reencarnamos, nós viemos dentro desse processo de desapego, né? Nesse processo de desapego, de compreender as verdades superiores exatamente para nos desapegar, ou seja, para desconstruir essas ilusões. Então, enquanto o mago da luz busca compreender a eternidade e se elevar e viver nessa eternidade, o mago das trevas, contrariamente, ele tenta eternizar as coisas
materiais, passageiras, transitórias, né, que são precárias, que o próprio tempo dão conta delas, e isso é impossível. Por isso também a gente vê que essa magia negra, ela começa a romper os próprios canais de vitalidade do ser. E aí eu posso lembrar os irmãos, vocês já devem ter observado que em muitas ilustrações e desenhos, enfim, em formas como quando se apresentam, né, do astral inferior para nós, são formas de magos negros das trevas ou de servos das sombras que vão perdendo, né, a sua conformação física, a sua conformação humana, muitas vezes se tornando bestiais, né, ficando com conformações bestializadas. E obviamente isso não toca essa questão puramente de como um Exu, por exemplo, pode se mostrar, ou como uma pombagira pode se mostrar, né? Exus da luz, pombageiras da luz. Pelo menos na nossa casa espírita, nós compreendemos que todos os Exus e pombagiras são seres de luz, né? Que buscam a luz e que projetam luz. Né? Agora, existem aqueles outros, né? Alguns consideram os pagãos, que nós não consideramos nem Exu nem pombagira. Simplesmente consideramos eles como irmãos que ainda estão na ignorância, buscando mal e fazendo mal a si mesmo e aos outros, né? Mas, enfim, essas pessoas que buscam trabalhar com a magia negra, exatamente por se afastar da lei, por se afastar da essência, da sua própria essência divina, que é o que dá o próprio sentido de vida, que é o que nos conecta, né, ao próprio prana, aos fluidos vitais que mantêm as nossas formas e mantêm a própria organização e harmonia nesses diversos planos que nós falamos nos planos anteriores, ou seja, exatamente por esses magos negros estarem cada vez mais distante da fonte da vida, da fonte da luz e da fonte do verdadeiro conhecimento e da própria eternidade, então eles vão se deformando. Isso é interessante. Mas vamos trazer para o nosso plano aqui mais da fisicalidade. Os irmãos já devem ter percebido também que pessoas, né, que começam a lidar com a magia negra, como a vida delas se torna complicada. São pessoas que vivem, geralmente, podem ter um momento de certa e relativa prosperidade, né, porque começam a tirar dos outros, né, às vezes por ferramentas que o mal utiliza, que é o medo, que é vingança, que é a própria se utilizar de tudo que o mal usa, né? Do medo, da manipulação, essa palavra que eu queria buscar, e até da ameaça. Então, eles têm. Mas como eles estão buscando coisas do plano material denso, essas coisas são precárias, são transitórias e acabam. Vai chegar um momento, certamente, que eles não terão mais onde encontrar pessoas que vão prover ele desses bens ou até dessas energias, porque esses seres das sombras, como não conseguem mais captar diretamente da fonte divina essas energias, né, criativas, curadoras e até para manter a nossa existência em cada plano, então eles vão precisando tirar de quem dê espaço. Mas enfim, percebamos nós que essas pessoas que lidam com a magia das sombras, magia negra, trevosa, a maior parte do tempo da vida delas são pessoas que têm muitos infortúnios, muitos problemas de saúde e podendo inclusive perder os seus níveis de razão, né, do seu corpo racional, né, seu corpo sua razão. Ou seja, são pessoas que muitas das vezes, em determinadas reencarnações, vão alcançar processos de loucura muito graves. Então, resumindo isso, né, trazendo de uma forma mais clara, todos que se utilizam da alquimia ou do magismo para fins deturpados, né, ou seja, longe da lei, longe do bem, do bom, do belo e do justo, cedo ou tarde essas pessoas demonstram a perda da razão, o descontrole, inclusive sobre suas próprias vidas, ou seja, começam a viver na escassez, na miséria, em meio à dor e muito sofrimento, né? Porque existe ali um contexto kármico, né, de prejuízo evolucional muito grande e também essa questão de que a gente não pode deixar, né, não podemos nos esquecer, nós como umbandistas, lembramos lá da antiga civilização da Atlântida, né, da queda de Atlântida, né, que a utilização dessa magia negra já levou toda uma civilização inteira a uma queda, né, a sua própria destruição, onde apenas os que eram relativamente bons ou que buscavam a luz tiveram a oportunidade de continuar, né, dentro desse ciclo evolutivo que nós nos encontramos agora, na caminhada e no progresso, na busca do entendimento da nossa essência espiritual e da nossa natureza divina. Então é muito importante essa tomada de consciência nós, umbandistas, de que a energia, a magia negra, ela degrada, né,
as nossas forças originais, ela degrada os elementais do nosso corpo, né? Desarmoniza esses elementais, ela cria registros de maus karmas, né? Profundos em todos os nossos corpos sutis. Então vai degradando toda essa nossa cadeia concatenada, né, de corpos sutis que são conectados uns aos outros, né, para nos trazer essa integralidade do ser e tudo mais. Isso vai provocar prejuízos gravíssimos, né? E um dos intuitos desses nossos vídeos sobre o magismo é exatamente trazer essa consciência aos irmãos umbandistas. Contrariamente, a magia da luz, ela cada vez mais ilumina esses elementais em nós, os elementais do mundo, traz harmonia, e aí vem um ponto da magia negra como responsabilidade kármica, né, desses magos negros, magos da sombra e até dos servos das sombras, a lidarem com todo esse contexto de desarranjo, de desestruturação, desarmonização que eles provocaram, ou seja, todos esses filhos, né, mal educados ou de energias maléficas que eles criaram, eles agora iluminaram esses filhos. Lembrando que toda magia que a gente faz, todo movimento, nós criamos formas, nós criamos formas vivas, né? E aí, quem não conhece um pouco, busca compreender o poder da forma pensamento ou até dos elementais artificiais. Existe um capítulo, né, sobre elementais artificiais num livro Diálogo com a Luz sobre as Sombras, que pode ser encontrado também no Clube de Autores, no site Clube de Autores, né? Diálogo da Luz sobre as Sombras. Então é muito importante a gente entender também essa relação, não só dos elementos da Terra, os elementais naturais, que é terra, fogo, água, ar, e esse movimento que provoca no éter, também como os elementais artificiais, que são elementos, né, mais primitivos, né, que o ser humano cria, né, que por meio de forma, pensamento e tudo mais. Então precisamos compreender, né, de uma vez por todas, para que não cheguemos àquele momento de queda novamente, né, que lá atrás muitos de nós e até nossa ancestralidade chegou por meio da Atlântida, por utilizar o magismo das trevas sombrio, né? Então que nós tomemos consciência que nós somos dínamos poderosíssimos, né? O mago, ele é um dínamo poderosíssimo, né? Ele saca essas energias do cosmos, essas energias cósmicas do universo, ele refina essa energia, ele dá consciência a essa energia e cria movimentos progressivos, os magos da luz. Contrariamente, os magos das trevas, eles estão sacando essa energia do cosmos, né, essas energias cósmicas, estão degradando essas energias, estão provocando forças que eles não conhecem, desarmonizando os elementais de cada dimensão e gerando conturbações profundas, né? Não só na própria vida deles, como no meio em que eles vivem, gerando a estagnação e a vida ilusória, né? Que é mais próxima do sofrimento. Então vai ser responsabilidade desse mago também depois refinar, buscar a luz, conhecer e refinar, porque o destino de todos nós é nos tornarmos esse mago da luz no sentido da ciência sagrada da luz. Então pensemos nós, se o ser humano é um grande dínamo, né, co-criador junto à criação, imagine que os nossos templos de Umbanda são como que grandes fábricas, né? Imagine que ali estão as engrenagens que precisam ser manipuladas pelos seres inteligentes. Então, cada médium, né, principalmente o sacerdote, a sacerdotisa, o padrinho, a madrinha, né, são os grandes responsáveis por movimentar essas engrenagens de forma a que essa grande fábrica ela gere bons produtos, fazendo uma comparação bem terrena, né, gente, obviamente. Então, vocês imaginem que cada templo de Umbanda é como se fosse essa grande máquina que por ter forças cósmicas, né, conectadas ali por meio dos pontos de força, conexão aos sítios energéticos do orixás, e essas forças cósmicas estão todas em ebulição e à disposição, né, para que cada um de nós, como mago da luz, manipule conscientemente e transforme essas energias de forma a trazer progressão, elevação e consciência a toda a humanidade. Vamos encerrar então esse vídeo de hoje, né? Esse nosso 6º vídeo. No próximo vídeo aí, estamos chegando já ao final aí dos nossos esclarecimentos sobre o magismo da luz na Umbanda, mas no próximo vídeo nós vamos tentar trazer alguns conceitos mais claros, né? E alguns conceitos novos, vamos falar um pouquinho dos elementos, né? Ou dos atributos do próprio mago, da própria maga, né, de alguns estados da matéria. É importante a gente conhecer isso, ter um mínimo de conhecimento para poder manipular esses elementos em cada estado. E ao longo desses nossos vídeos nós realmente temos uma intenção
muito verdadeira, muito profunda, de que ao longo dessa caminhada que nós temos por meio desses vídeos, os irmãos saiam com um novo pensamento sobre o magismo, a importância, né, da responsabilidade, da consciência, ou seja, de saber o que está fazendo, saber o que está, com o que está mexendo e o que pode estar manifestando, né, nos diversos planos da criação, para que nós não nos arrisquemos aí a gerar maus karmas, né? Estamos aqui exatamente para resolver os karmas que geramos lá atrás, no momento de consciência. Agora é momento de consciência e esses nossos vídeos, né, sobre o magismo da luz na Umbanda têm esse intuito profundo de contribuir com esse exercício consciencial de cada um dos irmãos. Então fiquem com Deus, que nosso Pai Oxalá nos abençoe hoje para todo sempre, que os nossos guias, mentores e protetores, né, nos protejam, nos guiem, nos orientam e nos deixem, né, não nos deixem trilhar caminhos que podem ser caminhos que nos levem à nossa própria queda, pois estamos aqui para evoluir, para progredir, para nos elevar, né, para gerar bons karmas e para ajudar toda a humanidade. Cada casa, cada templo de Umbanda, como essa máquina, né, essas energias cósmicas, né, estão ali em ebulição, elas precisam de alguém que utilize a consciência para criar um mundo cada vez melhor, cada vez mais feliz para todos nós. Esse é o propósito da Umbanda como luz lei divina, e para isso existem os templos de Umbanda, né, para ser canal de luz nesse plano material. Que assim seja. Axé Saravá, e nos vemos no próximo vídeo.